Olá, tudo bem? Sem dúvida, usar a vírgula corretamente é uma das nossas maiores dificuldades. Você não acha? Pontuação é coisa séria. Um erro de pontuação é muito pior que um acento de crase mal usado, que uma preposição esquecida ou um hífen usado indevidamente. É por isso que na aula de hoje vamos falar sobre pontuação, mais precisamente sobre o uso da vírgula. Uma vírgula esquecida ou mal usada pode mudar o sentido da frase, ou deixá-la sem sentido. Observe a importância dela no exemplo a seguir. Os técnicos foram à reunião acompanhados da secretária do diretor e de um coordenador. Sem vírgula, entendemos que os técnicos foram à reunião com mais duas pessoas, a secretária do diretor e um coordenador. Se usarmos uma vírgula, mudaremos o sentido da frase. Os técnicos foram à reunião acompanhados da secretária, vírgula, do diretor e de um coordenador. Agora, os técnicos foram à reunião com três pessoas. A secretária, que não deve ser a do diretor, o próprio diretor e um coordenador. A presença do diretor na reunião é uma novidade. Veja como a vírgula é poderosa. É capaz de fazer o diretor ir à reunião. Certamente você já teve problemas com o uso da vírgula. Vamos ver um exemplo que trata disso. Férias em Fernando de Noronha. Venha desfrutar do verdadeiro paraíso brasileiro. Fernando de Noronha tem praias de águas cristalinas, areias brancas, muito sol e belezas naturais. A melhor pedida para o verão. Faça já a sua reserva com a Sagarana Turismo. Em uma primeira leitura, não há nenhum problema com o texto, mas se prestarmos atenção, dá para perceber que há problemas estruturais com o texto em questão. Na verdade, o que está faltando são duas vírgulas. Preste atenção. Férias em Fernando de Noronha. Venha desfrutar do verdadeiro paraíso brasileiro. Fernando de Noronha tem praias de águas cristalinas, areias brancas, muito sol e belezas naturais. A melhor pedida para o verão. Faça já a sua reserva com a Sagarana Turismo. O uso das vírgulas deu clareza ao texto. Como disse antes, o excesso ou a ausência de uma única vírgula pode comprometer todo o texto. E é aí que muitos me perguntam, a vírgula final é ou não uma pausa? Todos nós, quando fomos alfabetizados, aprendemos que a vírgula é uma pausa e que sua presença significa que devemos dar uma paradinha para respirar, para tomar fôlego. Até aqui, tudo bem. O problema é quem se acha mais esperto que os outros. É o adulto que deu uma outra interpretação, do tipo, eu só ponho vírgula quando respiro. Ora, se isso fosse verdade, seria terrível. Imagine alguém que sofre de dispneia, um asmático, seria uma vírgula atrás da outra. Ou então um mergulhador com fôlego extraordinário. Bem, nesse caso seriam 10 linhas sem vírgula nenhuma. Estou exagerando, eu sei, mas vamos aos fatos. Já deve ter acontecido com você. Veja se não é verdade. Você começa a escrever. Se chegar ao fim da segunda linha, ao início da terceira, e até ali não aparecer nenhuma vírgula, cria-se uma angústia interior, uma coceira irresistível na mão que você não resiste. Joga duas vírgulas para cima e torce para que dê certo. Bem, apesar das brincadeiras, a vírgula merece muito respeito. Ao estudarmos o uso da vírgula, o mais difícil está no fato de a maioria das regras não ser rígida. Não é um simples caso de certo e errado. Aqui a vírgula é proibida, ali é obrigatório. Em muitos casos, o professor é obrigado a responder, depende do sentido, ou é facultativo, ou pode usar, mas não é obrigatório, ou depende do estilo, ou outras respostas que geralmente deixam o aluno insatisfeito, inseguro e até irritado. É muito difícil ensinar o depende. Sobre o emprego da vírgula, vejamos o que diz a professora Maria Tereza de Queiroz Piacentini, autora do livro Só Vírgula. De todos os sinais de pontuação, a vírgula é o mais difícil e controverso. É que a vírgula se reveste de alta subjetividade. Cada pessoa a usa de modo diferente.
uns mais, outros menos. Vírgulas de mais atravancam o texto. Vírgulas de menos podem levar a uma leitura incorreta. Vírgula existe para ajudar, não para atrapalhar. Como vimos no texto, a vírgula tem de esclarecer e não confundir o leitor. Nas redações dos jornais, por exemplo, a recomendação é de acrescentar poucas vírgulas às matérias, deixando para usá-las somente quando forem indispensáveis à compreensão do texto. Vamos ver algumas funções da vírgula. A função da vírgula é representar a correspondente pausa do discurso oral. O segundo uso tem função retórica e orienta a colocação de pausas não sintáticas durante a elocução. Como vimos, no primeiro caso de pausa do discurso oral, a vírgula é importante para definir a estrutura sintática do período. As pausas que a vírgula representa podem ter valor sintático ou de entonação. Para entendermos o seu uso, vamos conhecer as principais regras que norteiam o emprego da vírgula. Primeira regra: a vírgula deve ser usada para separar enumerações, termos e orações independentes entre si. Ou seja, a vírgula pode ser usada para separar núcleos de um sujeito composto, orações coordenadas assindéticas e termos de uma série, não ligados pelo conectivo e. Veja alguns exemplos. O diretor, vírgula, os assessores e os coordenadores se reuniram ontem à tarde. Aqui a vírgula é usada para separar os núcleos de um sujeito composto. Eles chegaram cedo, vírgula, discutiram o assunto, vírgula, resolveram tudo. Já neste caso, as vírgulas foram usadas para separar as orações coordenadas assindéticas. Necessitamos adquirir canetas, vírgula, papel, vírgula, borrachas, vírgula, lápis, ponto final. Aqui as vírgulas foram usadas para enumeração, apresentando os termos de uma série. Vamos agora à segunda regra para o uso da vírgula. Segunda regra: a vírgula deve ser evitada antes da conjunção aditiva e. Veja os exemplos. O diretor e os assessores se reuniram ontem à tarde. Nesta empresa, vírgula, os funcionários podem trabalhar e estudar. Vejamos algumas observações importantes. Letra A. A vírgula deve ser usada antes da conjunção com valor adversativo. Já são 10 horas e a reunião ainda não terminou. O E, nesse caso, é igual a mas. B. A vírgula deve ser usada quando o conectivo e liga orações com sujeitos diferentes. Os funcionários reclamavam, vírgula, e a direção atendeu. C. A vírgula pode ser usada quando o conectivo e tem valor consecutivo ou enfático. Os trabalhadores se reuniram, vírgula, discutiram, vírgula, e decidiram como agir. Chegou e viu e lutou e venceu, finalmente. D. O conectivo e, em final de enumeração, tem um valor de terminalidade. Foram chamados vários funcionários. João Carlos, vírgula, Pedro Souza, vírgula, Luísa e Cláudio Luiz. Chamaram só esses 4. Foram chamados vários funcionários. João Carlos, Pedro Souza, Luísa, Cláudio Luiz. Esses são 4 dos que foram chamados. Pode haver mais. E letra E. Não se usa a vírgula antes do conectivo ou, conjunção alternativa. Não sei se ele trabalha ou estuda. Vamos à terceira regra. Terceira regra: a vírgula deve ser usada antes das conjunções adversativas e conclusivas. Lembrando que as conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E as conjunções conclusivas são logo, portanto, por isso, por conseguinte, então. Veja os exemplos. Ele sempre se dedicou à empresa, vírgula, porém, nunca foi promovido. Ele sempre se dedicou à empresa, vírgula, por isso será promovido.
Vou aproveitar que estamos falando sobre a conjunção conclusiva por isso, para resolver uma dúvida aparentemente simples, mas muito comum. Afinal, qual das duas formas é a correta? Por isso junto ou por isso separado? Por isso escrito junto não existe. A conjunção conclusiva correta é escrita com duas palavras separadas. Portanto, use sempre por isso separado. Dúvidas como essa aparecem com muita frequência. Sugiro que tenham sempre uma boa gramática para consulta. Vamos agora prestar atenção em mais algumas dicas também importantes sobre o uso da vírgula com as conjunções. Lembre-se, as conjunções adversativas e conclusivas, quando deslocadas, devem ficar entre vírgulas. Observe os exemplos. Ele sempre se dedicou à empresa. Nunca foi, porém, promovido. Ele sempre se dedicou à empresa. Será, portanto, promovido. A conjunção pois, com valor conclusivo, deve ficar entre vírgulas. Observe. Ele sempre se dedicou à empresa. Será, pois, promovido. O pois aqui é igual a portanto. A conjunção pois, com valor explicativo ou causal, pode ou não vir antecedida de vírgula. Veja o exemplo. Ele deve ser promovido, pois se dedica à empresa. O pois, nesse caso, equivale a por quê. Agora que estamos por dentro das regras sobre o uso da vírgula com as conjunções, vale reforçar que a vírgula não serve para marcar uma pausa respiratória na leitura. O seu emprego correto depende da sintaxe das orações, ou seja, da maneira como as frases são construídas. Sobre esse assunto, meu grande mestre Celso Pedro Luft sempre disse em seus livros: nem a toda pausa corresponde uma vírgula, nem a toda vírgula corresponde uma pausa. Vamos agora para a quarta regra. Quarta regra. A vírgula pode ser usada para separar a oração principal da oração subordinada adverbial, causal, concessiva, condicional, final, temporal. Vejamos alguns exemplos. Ele foi promovido porque sempre se dedicou à empresa. Ele foi promovido é a oração principal, porque sempre se dedicou à empresa é uma oração subordinada adverbial causal. Segundo exemplo, ele foi promovido embora se dedicasse à empresa. Embora se dedicasse à empresa é uma subordinada concessiva. Ele só será promovido caso se dedique mais à empresa, é uma oração subordinada condicional. Ele desenvolveu o projeto conforme nós orientamos. Conforme nós orientamos é uma subordinada conformativa. Ele tem se dedicado muito para que possa ser promovido. Para que possa ser promovido, agora é uma subordinada final. Ele só assinará o contrato quando receber toda a documentação. Quando receber toda a documentação, é uma subordinada adverbial temporal. Em todos esses exemplos, a vírgula não é obrigatória. Existem algumas observações importantes quanto ao uso da vírgula para separar as orações. A vírgula se torna obrigatória quando há uma inversão. A vírgula deve ser usada quando a oração subordinada adverbial estiver deslocada. Observe os exemplos. Embora não se dedicasse à empresa, vírgula, ele foi promovido. Solicitamos, caso seja possível, o seu comparecimento a esse setor. Nesse caso, a condicional está intercalada, no meio da principal. Conforme nos foi solicitado, vírgula, estamos enviando todos os documentos. Os computadores, quando forem introduzidos na empresa, vírgula, trouxeram várias consequências. A vírgula também deve ser usada quando a oração reduzida estiver deslocada. Se você não está lembrado, oração reduzida é aquela que não apresenta conectivo e o verbo aparece nas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Observe os exemplos. Os representantes, gritando muito, encerraram a reunião. A oração gritando muito é reduzida de gerúndio. Ao reduzir o déficit, vírgula, podemos pensar em desenvolvimento. A oração, ao reduzir o déficit, é uma reduzida de infinitivo.
Vamos para a quinta regra. Quinta regra: a vírgula deve ser usada quando o adjunto adverbial de tempo, de lugar e de modo estiver deslocado. Veja os exemplos. O técnico analisou o problema no seu último relatório. No seu último relatório é um adjunto adverbial de lugar. Perceba que a frase está em ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Por isso, sem vírgula. Agora repare, no seu último relatório, vírgula, o técnico analisou o problema. Agora o adjunto adverbial está deslocado. Outro, o técnico, vírgula, no seu último relatório, vírgula, analisou o problema. Agora o adjunto adverbial está no meio da oração, deslocado também, por isso as duas vírgulas. Essa regra não é muito rígida. A vírgula pode ser omitida principalmente em frases curtas e com adjuntos pequenos. Observe, ontem, vírgula, os representantes visitaram o sindicato. Ou então, ontem os representantes visitaram o sindicato. Agora vamos conhecer a sexta regra. Sexta regra: a vírgula deve ser usada quando a oração adjetiva é explicativa. Observe, Dr. José Cláudio dos Santos, vírgula, que é o coordenador do projeto, vírgula, viajou a São Paulo. Nossa empresa, vírgula, que foi fundada em 1988, vírgula, já apresenta um alto faturamento. A natureza deve ser respeitada pelo homem, vírgula, que é um ser mortal. Vale lembrar que todo homem é mortal. Observações. Primeira, o aposto explicativo também deve ficar entre vírgulas. O coordenador do projeto, vírgula, Dr. Paulo Henrique de Assis, vírgula, viajou a serviço. É bom lembrar que é um cargo exclusivo. A vírgula será obrigatória caso se trate de um cargo exclusivo, ou seja, só há um coordenador do projeto. Se não fosse cargo exclusivo, não usaríamos a vírgula. Por exemplo, o coordenador Paulo Henrique viajou. Há vários coordenadores. Letra B, nossa segunda observação. A vírgula deve ser evitada quando a oração adjetiva é restritiva. Devemos respeitar o homem que trabalha. Afinal, nem todo homem que trabalha. Não encontrei os documentos que você me enviou. Aqueles que você me enviou. Observe a importância da vírgula neste caso. Os funcionários, vírgula, que se dedicaram à empresa, vírgula, devem ser aumentados. Entre vírgulas, a oração é explicativa. Isso significa que todos se dedicaram e serão aumentados. Agora olha a diferença. Os funcionários que se dedicaram à empresa devem ser aumentados. Sem as vírgulas, a oração é restritiva. Agora a interpretação é somente os que se dedicaram deverão ser aumentados. Agora vamos à regra 7. Sétima regra: a vírgula deve ser usada para separar o vocativo. Se você não lembra, o vocativo é a expressão de chamamento, evocação, convocação. Acompanhe. Deve, vírgula, senhor presidente, vírgula, confiar nestas ideias. Meus caros amigos, vírgula, não sei se fui claro. Observe a importância da vírgula. Dr. José Carlos vem aqui. Sem a vírgula, Dr. José Carlos é o sujeito e não se separa do verbo. É uma afirmação. Dr. José Carlos, vem aqui. Com vírgula, Dr. José Carlos vira vocativo. Com vírgula, é um chamamento. A questão do uso da vírgula com os vocativos pode provocar algumas dúvidas. Vamos ver quais são. Quando você vai escrever um e-mail para alguém, você começa de que jeito? Assim: atenção Carlos, direto, sem vírgula, ou assim: atenção Carlos, usando a vírgula. O correto, segundo a gramática, é atenção Carlos, com vírgula. Isso porque o Carlos em questão é um vocativo, termo que serve para invocar, chamar, pedir a presença de qualquer ente real ou imaginário. E por ser um vocativo, deve ser isolado por vírgula sempre. Então não esqueça, use sempre a vírgula para separar a saudação do nome da pessoa. Como vimos, é uma dica muito simples. Se estamos chamando alguém pelo nome em um texto,
usamos a vírgula porque trata-se de um vocativo. E a vírgula antes do mas existe? Aí depende. Quando o mas liga dois termos que têm a mesma função na frase, não precisa usar a vírgula. Veja o exemplo. Sou pobre, mas honesto. Veja outro exemplo. O filme pede um final trágico, mas o diretor opta pelo estilo água com açúcar. O exemplo da página de jornal mostra que se você vai começar uma nova oração no mesmo período, é melhor usar a vírgula antes do mas. Como vimos, o mas também exige certa atenção no momento de empregar as vírgulas. Enquanto outras conjunções coordenativas podem aparecer no início, meio ou fim das orações, o mas sempre vem no início da oração. Por exemplo, compro livros editados ou não no Brasil, mas quero que tenham o país como tema. O que se nota é que não aparece nenhuma vírgula direita da conjunção, nem pode. Como elemento de ligação, mas não deve se separar daquilo que une, ou seja, da oração que encabeça. Seria errado, por exemplo, compro livros editados ou não no Brasil, mas, vírgula, quero que tenham o país como tema. Percebeu a diferença? Vale lembrar também mais algumas dicas importantes. Não devemos separar com vírgula o sujeito e o verbo. Por exemplo, os computadores podem acarretar duas consequências. Nesta oração, os computadores é o sujeito e eu não posso botar vírgula para separar do verbo podem acarretar. Também não podemos separar o verbo e seus complementos. Nessa mesma frase, os computadores podem acarretar duas consequências, eu não posso separar o verbo, né, de duas consequências, que é o objeto direto. Num outro exemplo, comunicamos aos presentes a chegada do diretor. Aqui não há vírgula nenhuma, porque aos presentes é o objeto indireto e a chegada é o objeto direto. Também não separamos a oração principal da oração objetiva. Exemplo, ele disse que não viria. Outro caso, não sabemos quando eles voltarão. No caso da oração, solicitamos a Vossa Senhoria que permaneça na sala. Vossa Senhoria é o objeto indireto e que permaneça na sala é a oração objetiva direta. Nenhuma vírgula. Vamos passar para a oitava regra. Oitava regra. A vírgula deve ser usada para separar os incisos explicativos, retificativos ou continuativos. Vejamos alguns incisos. Por exemplo, ou melhor, isto é, a saber, ou antes, ou melhor, aliás, digo, por assim dizer, além disso e outros mais. Vamos ver alguns exemplos. O gerente era muito respeitado, ou melhor, muito temido. Ele deve, por exemplo, ouvir mais os seus funcionários. Passamos agora para a nona regra. Nona regra. A vírgula deve ser usada para separar orações intercaladas. Veja os exemplos. Só o presidente, creio eu, pode resolver este caso. A diretoria, convém lembrar, não se reúne há 3 meses. Vamos agora analisar a 10ª regra. 10ª regra. A vírgula deve ser usada para separar termos deslocados. Acompanhe comigo. A sala, acredito que já foi alugada. Acredito que a sala já foi alugada. Os inspetores, parece que não chegaram. Parece que os inspetores não chegaram. Letra A. A vírgula também deve ser usada em caso de pleonasmo ou anacoluto. Lembrando que o pleonasmo é a redundância de termos, é repetição. E o anacoluto é uma frase quebrada, interrompida por outra. Vamos ao exemplo de pleonasmo. Aos empregados, vírgula, o nosso sucesso lhes devemos. Olha a repetição. Um anacoluto agora. Dinheiro. Quem não está precisando disso? Aí temos uma frase quebrada. Então não esqueça. Tome nota. Preste atenção em vírgula inserida antes do verbo.
Ela só estará ali se houver um encaixe ou intercalação que se marca por 2 vírgulas. Essa observação da professora Maria Tereza é perfeita. Agora vamos ver a 11ª regra. 11ª regra. A vírgula pode ser usada também para marcar a supressão do verbo. Tu buscas a terra e eu os céus. Aqui houve a supressão do verbo busco. Ele não nos entende, nem nós a ele. Aqui houve a supressão do verbo entendemos. E para terminar o conjunto de regras para o uso correto das vírgulas, vamos à 12ª regra. 12ª regra. A vírgula deve ser usada para separar o nome da localidade nas datas. Isso acontece quando eu escrevo uma carta, um documento e vou datá-lo. Veja o exemplo. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1999. Para finalizar, veja o que o meu amigo, o professor Pasquale Cibro Neto, expõe nos seus livros sobre o bom uso da vírgula. A vírgula é, antes de tudo, um instrumento sintático, ou seja, um elemento que está diretamente associado ao papel que um termo tem na estrutura da frase. Só se consegue domínio pleno da pontuação, principalmente do uso da vírgula, com o estudo da estrutura sintática. Vimos que o uso da vírgula não está fundamentado em regras absolutas, mas algumas, de uso geral, são possíveis de serem aplicadas e fixadas. Não há uniformidade nem mesmo entre os escritores quanto ao seu emprego. O principal objetivo da vírgula é esclarecer o sentido da frase, não deixando margem a dúvidas ou ambiguidades. O uso da vírgula pode ser pessoal, ou seja, o que eu quero destacar. Outra pessoa talvez prefira não destacar. Em alguns casos, a omissão da vírgula é menos grave que o seu uso indevido. Leia, pratique exercícios, tire suas dúvidas. Você vai perceber que a vírgula não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado a todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima.